Muitas perguntas movem o mundo nerd, só que sem dúvidas, uma das que a gente mais escuta é: qual o melhor Homem-Aranha dos filmes? Voltando um pouco no tempo, lá no início dos anos 2000, o sucesso do filme do Sam Raimi foi tão grande que o cineasta foi contratado para fazer uma trilogia. E apesar disso ser bem comum hoje em dia, na época os filmes de super-herói não eram tão populares assim. Mas olha, além de tudo que a gente já sabe e conhece do saudoso Homem-Aranha do Tobey Maguire, por trás dos bastidores tem muita coisa que você nem imagina. E eu tô aqui para te contar tudo. Meu nome é Vitor Lisita e você tá na Fatos Nerd. E quem disse que isso é problema meu? A respeito da pergunta sobre o melhor Homem-Aranha, diante das três opções, as respostas sempre costumam variar. Tem gente que curte muito o jeito adolescente e engraçadão do Tom Holland e a forma como ele é integrado ao universo Marvel. Já outros fãs preferem o Andrew Garfield e até dizem que entre todos, ele foi quem incorporou melhor o espírito do Teioso. Agora sim, cá entre nós, pra mim, o Tobey Maguire é insuperável e é por isso que tá todo mundo ansioso pra ver o cara em Sem Volta Pra Casa. Eu sei que você também tá, vai mentir pra quê, né? E assim, muita dessa saudade tem a ver com o Homem-Aranha do Sam Raimi ter revolucionado os filmes de super-herói. Embora o ator já tivesse 27 anos quando o primeiro longa, do Amigão da Vizinhança foi lançado, o Tobey conseguiu conquistar a audiência como o inexperiente, nerd e sofrido Peter Parker. Um adolescente que, mesmo sendo todo tímido, roubou os holofotes, salvou o dia e deu à Sony uma bilheteria de dar inveja. E uma coisa interessante sobre os bastidores é que, apesar do Sam Raimi ser a grande mente responsável por fazer o Homem-Aranha do Tobey Maguire funcionar, originalmente a Sony tinha chamado James Cameron para dirigir e escrever o filme. Depois de blockbusters bem-sucedidos como O Exterminador do Futuro 1 e 2, o Cameron tinha se consolidado como um dos maiores diretores de Hollywood. Isso porque o mundo nem imaginava o que ele faria em Avatar, né? O fato é que o cineasta chegou a apresentar o roteiro da sua versão do filme do Aranha. Algumas coisas eram bem semelhantes ao que o Raimi fez, como a escolha da Mary Jane para ter um romance com o herói. Mas ao contrário do Duende Verde, o vilão da vez seria o Electro. Mas aí a Karoko Pictures, que tinha os direitos do Homem-Aranha na época, acabou indo à falência e juridicamente o herói ficou nas mãos da MGM por um tempinho. Daí, por causa dessas turbulências, o Cameron acabou abandonando o projeto e seguiu com a vida dele. E sabe o que ele fez em seguida? Lançou Titanic. Acabou que os planos para o filme do Homem-Aranha afundaram junto com um navio, se a gente pode dizer isso, mas a carreira do diretor só deslanchou. E se você acha que depois dessa tentativa com o James Cameron, os acionistas foram direto para o Sam Raimi, não foi bem assim não. Acontece que muitos diretores foram sondados nesse intervalo de tempo, e um deles foi David Fincher, o cara por trás de Seven e Clube da Luta. E ao contrário do que a gente viu no primeiro filme do Tobey, a versão do Fincher não queria focar na origem do herói. A ideia era apresentar a aranha radioativa e o nascimento do Homem-Aranha nos primeiros 10 minutos do filme, e o diretor ainda pretendia focar no enredo do Duende Verde e na morte da Gwen Stacy. Ele foi direto ao ponto ali, Mas acabou que os planos do Fincher também não foram pra frente. O diretor largou o projeto de mão e seguiu fazendo muitos dramas e suspense em Hollywood, que é o que ele mais gosta, E mais tarde eles aproveitaram para transformar a morte da Gwen no grande plot twist de O Espetacular Homem-Aranha 2. Aquela cena dói em mim até hoje, porque eu não sabia, eu fiquei surpreso, enfim. E hoje em dia, muitos atores e atrizes disputam a oportunidade de integrar o universo cinematográfico Marvel. Só que tem alguns que são escolhidos a dedo pelo responsável da escalação do elenco. No caso do Homem-Aranha dos anos 2000, a expectativa para o filme era alta, e muitos atores renomados foram cogitados logo de cara. Foram pensados nomes como Colin Farrell, Heath Ledger e Ewan McGregor. E quando finalmente decidiram convidar o Leonardo DiCaprio para viver o herói, o ator foi lá e recusou. No fim das contas, o script acabou indo parar nas mãos do Tobey e a gente só tem que agradecer a isso, E olha, as polêmicas dos bastidores não paravam por aí. Só para você ter uma ideia, pouco se fala sobre a vez em que o segurança da Sony, Jeffrey Glenn Gustafson, roubou 4 trajes do Homem-Aranha do set. Cada figurino custava cerca de 50 mil dólares. E o mais engraçado é que, além disso, ele também roubou um traje do Batman da Warner, que era avaliado em 150 mil dólares na época. Teria sido uma boa oportunidade pro Peter fazer uma cuequinha de teia ali no filme, hein? Quem pegou essa referência aí? Agora, enquanto o Superman tem Metrópolis, o Batman tem Gotham e muitos outros super-heróis têm suas cidades fictícias, E enquanto isso, o Homem-Aranha vive e protege Nova York. Só que enquanto rolavam os preparativos para o filme do Raimi, aconteceu uma das maiores tragédias dos Estados Unidos.
o 11 de setembro. Como a produção tinha começado antes do ataque às Torres Gêmeas, elas acabaram aparecendo no material promocional. Logo no teaser trailer do filme, a Sony mostrava o Aranha capturando um grupo de ladrões de banco e pendurando o helicóptero deles entre as Torres Gêmeas. E o estúdio até lançou um pôster do Homem-Aranha olhando para a cidade, com as Torres Gêmeas refletindo nas lentes da máscara. Mas aí, depois do ataque, tanto o trailer quanto os pôsteres foram retirados de circulação e hoje em dia esses cartazes são considerados itens de colecionador. E assim, apesar do Homem-Aranha do Tom Holland ter inovado ao interagir com outros heróis no universo dos Vingadores, a versão do Tobey quase contracenou com ninguém mais, ninguém menos que o Wolverine. Você sabia disso? Quem é das antigas provavelmente se lembra que outro filme de super-herói que marcou os anos 2000 foi os X-Men. Acontece que durante as gravações do Homem-Aranha, o Hugh Jackman estava em Nova York, então casava tudo perfeitamente. Daí o mutante quase fez uma participação especial no filme do Raimi. E sabe por que isso não chegou a acontecer de fato? Simplesmente porque a Fox não conseguiu encontrar o figurino do Wolverine a tempo. Tem cara de papo furado isso aí, né? Miguezinho. Miguezaço. Já a próxima curiosidade fez muito sucesso quando a gente falou dela no Instagram da Fatos Nerd. Inclusive, se você ainda não conhece, vai lá dar uma conferida, segue a página, curte os vídeos. Sabe aquela incrível cena em que o sentido de aranha alerta que a Mary Jane tá prestes a escorregar no refeitório da escola? Ela é salva do tombo e ainda sai com o almoço intacto, porque a agilidade do Peter fez com que ele equilibrasse toda a comida na bandeja. O que ninguém imagina é que essa cena não teve nenhum dublê ou ajuda de CGI. Na verdade, o próprio Tobey Maguire fez tudo sozinho. A Kirsten Dunst revelou que o departamento de efeitos visuais colocou um tipo de cola na mão do ator para deixar a bandeja bem firme. E depois de 156 tentativas, o Tobey fez a cena com maestria. Mas agora sim, me diz se valeu a pena ou não, hein? Hoje em dia, tá todo mundo esperando a volta do Willem Dafoe como Duende Verde. Só que isso poderia ser diferente, já que o John Malkovich foi escalado para viver o vilão. O ator contou que, assim como o DiCaprio, ele recusou o papel, e dizendo ele que era muito trabalho, pouco dinheiro e o roteiro não agradou muito assim ele. O Malkovich também falou que se tivesse gostado, teria feito, mas assim, abre aspas, esses tipos de filme não são arte, são propostas de negócio. Isso, vamos voltar pra cá e... Que dizer Eita, nós. Certeza que ele seria do time do Scorsese se tivesse uma guerra civil em Hollywood ali. Mas bora seguir em frente. Uma das maiores diferenças do Homem-Aranha de Tobey para as duas versões posteriores é o fato de que sua teia é orgânica e ele não usa lançadores mecânicos. Por mais que o herói nos quadrinhos desenvolva o fluido de teia para usar nas batalhas, o Sam Raimi preferiu seguir um caminho mais original nesse caso. De acordo com o diretor, o Peter já grudava nas paredes, podia saltar a longas distâncias e fazer várias outras coisas. Então assim, para que inventar o fluido de teia? Foi pensando nisso que o cineasta e o roteirista, influenciado pelo roteiro do James Cameron, decidiram que o personagem produziria a própria teia. O que você acha disso? Preferiu o lançador, a teia orgânica? E as ideias do Raimi pro Teioso não se limitavam à trilogia de filmes. Hoje em dia a gente sabe que ele pretendia fazer um quarto longa, e todo mundo queria isso. E bora combinar, que se comparado aos outros dois primeiros filmes, o Homem-Aranha 3 não foi tão bom assim. É um fracassado. E o Sam Raimi também não é muito fã do longa assim também não. Por isso ele queria se redimir e encerrar a franquia com chave de ouro. E assim, nós também queríamos, todos os fãs queriam. Todo o elenco original já estava pronto para voltar aos seus respectivos papéis, o Abutre era considerado como o vilão principal e a Anne Hathaway tinha até sido confirmada como a Gata Negra. E pelos storyboards revelados, o Mistério ia fazer uma aparição junto com outros vilões. Mas o Sam Raimi acabou desistindo do projeto e se afastou da franquia. Além das coisas não estarem caminhando da forma que ele planejava, a pressão para se redimir por Homem-Aranha 3 era muito grande. Daí o estúdio reutilizou algumas ideias do diretor no reboot, com o Andrew Garfield, que ia rolar com ou sem o lançamento de Homem-Aranha 4. A Sony também só sabe fazer sonizice, E apesar das várias reclamações em torno de Homem-Aranha 3, não dá para falar que faltou investimento, Com um orçamento estimado em 258 milhões de dólares, o filme chegou a ocupar o posto de mais caro já feito. Mas assim, esse foi o valor anunciado oficialmente, Por baixo dos panos, os especialistas sugerem que a Sony gastou cerca de 350 milhões com o terceiro filme. O que você acredita?
Só para você ter uma ideia, a tecnologia utilizada para representar o Homem-Aranha foi inventada pelo próprio estúdio, bem parecido com o que rolou com Avatar e Rei Leão alguns anos depois. No fim das contas, todo esse investimento valeu a pena em questão de bilheteria, já que o Homem-Aranha 3 arrecadou 890 milhões de dólares mundialmente, quase um bi, né? O filme até ficou entre os recordes de bilheteria da época. Se hoje o Cabeça de Teia é um dos heróis mais rentáveis da Marvel, grande parte desse mérito se deve ao Homem-Aranha do Tobey Maguire. Mas e aí, o Tobey tá ou não tá em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa? Me diz aí. E o Raimi, assim, dirigindo o Doutor Estranho 2? O que a gente pode esperar desses dois filmes, hein? Me diz aqui nos comentários a sua opinião e não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nadinha. Um beijo pra você, tchau! Tchau!